Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Mas então, abençoados, todos prontos aí para o seminário, para esse grande seminário em que Deus tem nos iluminados a trazer à existência o Evangelho da Graça, tirar das teorias, né, abençoados? Porque eu entendo hoje que falta um pouquinho isso, né? Um pouco de habilidade na nossa vida mesmo, de trazer esse Evangelho para o nosso viver diário. E essa é a proposta, tá bom, abençoado? É a proposta nossa aqui da Graça Pura. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? E vamos, então, à palavra que o Senhor tem para nós nesta mensagem. Todos sabem que nós estamos em um grande seminário, o primeiro grande seminário aqui da Graça Pura, um seminário de forma virtual, mas a tendência, abençoado, é que a gente participe juntamente com os abençoados desses seminários aí, né? Quem sabe aí dentro aí da cidade dos abençoados. Bom, isso pelo menos é o que está dentro do meu coração, mente, mas só vai se concretizar se Deus assim permitir. Então nós estamos aí e hoje é o segundo dia e o tema, vamos relembrar o tema, que é desenvolvendo o Espírito dos deuses através da graça. Pois a graça é a ciência de Deus para lidar com o trato humano, para lidar com a carne humana. Então, antes nós começamos muito bem, começamos pela boca, sim. E espero que todos tenham aí alcançado o entendimento, né? Tenham alcançado esse conhecimento. Se você ainda não conseguiu entender, volte lá na mensagem de ontem, aquela primeira mensagem, em que nós falamos das palavras na boca de um Deus. Foi a primeira parte, ou seja, a primeira parte desse seminário. Por isso, abençoado, que estar em graça é uma coisa muito tranquila. Porque aqui não temos que fazer obras, né? Aqui não temos que pagar preço, nem pagar penitências. Aqui, abençoado, nós somos o que somos, porque Deus nos fez assim. Simplesmente isso. Somos o que somos, porque Deus quis assim. E se você não conhece quem tu és, você não pode estar em graça. Se você não se conhece a si mesmo, você não pode estar em graça. Você pode estar em qualquer coisa, você pode estar em qualquer lugar, mas em graça, meu amigo, você não está. Só se você se conhece. Então eu vou te dar uma dica. Se você não sabe quem é você, eu vou te dar uma dica. Quando eu olho para você, eu não enxergo o Francisco, eu não enxergo o Roberto, eu não enxergo o Sérgio, eu não enxergo a Cristiane, a Amélia, o Ricardo, o Antônio, enfim. Eu não vejo isso. Eu olho para vocês, eu vejo Deus. Pois, por me conhecer eu também te conheço. E olha que eu não estou falando pela carne, porque a gente nem se conhece pela carne, né, abençoado? Não tivemos contato, quem sabe ainda, mas futuramente, quem sabe Deus está reservando esse encontro aí para a gente se abraçar e se sentir perto um do outro, né? Porque também faz parte. Nós não aqui, abençoado, eu não conheço ninguém segundo a carne, ok? Então, eu não conheço vocês, mas ainda que conhecesse o seu véu, né? Porque a gente fala carne, quando a gente fala véu, a gente está tratando da carne. Ainda que eu conhecesse o teu véu, né? Quem conhecesse quem você é segundo a carne, já não conhecia ele desta maneira. Por isso que, graça, abençoado, a carne não entra. Por isso que a palavra, quando nós começamos a trazer a mensagem, a revelação, a carne não entra. Por quê? Porque você é um Deus, você é um espírito, ok? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, se você não viu esse corte para a sua vida, vai lá, veja, tá bom, abençoado? Eu estou deixando aqui nas descrições deste vídeo e também no card aqui em cima, tá bom? Lembrando que nós vamos trazer essa mensagem, depois que ela acabar, a gente vai e traz somente a mensagem, tá bom? Se você assistiu ao seminário da outra mensagem, então você está apto a prosseguir dentro desse entendimento. Então você deve ter cuidado, ok? Tenha mais cuidado com aquilo que sai da sua boca, ok? E aí, a lição de ontem era parar e se ouvir. Foi isso que eu falei? Nós devemos parar e se ouvir. E isso é um exercício tremendo, hein? Se você ainda não fez isso, abençoado, eu insisto que você passe a se ouvir.
para saber quem você é. Porque nós somos aquilo que falamos, sabia? Então, daquilo que sai da sua boca, é você. Então, preste atenção naquilo que você está falando. Então, se você ao menos parou para se ouvir, eu quero dizer que isso já se chama qualidade. Se você hoje teve esse exercício de se escutar a si mesmo, isso é qualidade. Então, você está preparado para continuar nesse grande seminário. Vamos ver, finalmente, o tema de hoje, que se chama a qualidade que a graça oferece. A graça nos coloca em qualidade. Agora nós temos que saber usar. E a minha oração, abençoado, para quem aí que fala que nós em graça não oramos, oramos sim, tá? E a minha oração é essa, que vivamos dentro dessa qualidade total de Papai Deus. Amém. Eu falo isso, abençoado, por quê? Porque às vezes a gente que veio lá do sistema religioso, né? Nós costumávamos ouvir aquelas orações intermináveis, né? Infrutíferas, e achamos que vamos achar também isso em graça. Abençoados, orar daquela maneira é orar sem qualidade. Hoje nós oramos com qualidade. Em graça, já temos a qualidade no momento da oração. Falamos o que somos. Pronto. Simples assim. Graça é isso. Vamos então abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, depois versículos 22 e 23, que diz assim: porque para mim o viver é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Meus amados irmãos, minha família da fé, predestinados, eleitos, pedras vivas, homens e mulheres perfeitos, é assim que eu conheço vocês, ok? O apóstolo Paulo foi um homem que, enquanto aqui viveu, ele soube viver essa qualidade que a graça ofereceu a ele. Muita gente deve estar pensando aí que eu vou falar da vida financeira, talvez, né? Talvez você, quando viu esse tema aí, o André deve falar alguma coisa sobre vida financeira. De repente, você imaginou que o André viria falar de uma vida com muitas vitórias, com muitos glamoures, né? Em estar na crista da onda. Mas olha, não é isso que eu vim falar. Nós, se olharmos a vida do próprio apóstolo Paulo, vamos ver que ele sofreu bocados, hein? Paulo, por exemplo, começou a sua vida se apegando a uma religião. Logo na tenridade, Paulo se tornou um praticante do judaísmo. E essa religião dentro de Paulo fez muitos estragos. Parece até que a gente está falando da gente, né? Então, Paulo, através da religião, se tornou inimigo da cruz de Cristo, ao ponto de perseguir os nazarenos. Para quem não sabe, os nazarenos foi a primeira religião que os discípulos de Jesus Nazaré formou. Eles eram conhecidos como os nazarenos, tá? Cristão só apareceu depois do aparecimento do apóstolo Paulo. Depois do aparecimento do apóstolo Paulo, que se ouviu primeiro a palavra cristão. E vamos ver em Gálatas capítulo 1, versículo 14, que nos mostra que Paulo era realmente um homem muito religioso. E diz aí, olha, e na minha nação excedi em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, esse verso nos mostra Paulo, um homem extremamente religioso. E Paulo, a caminho de Damasco, acontece o verso 15 de Gálatas, que eu acabei de ler. Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz: mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, abençoados, Paulo mudou de lado. Só que não mudou tanto assim. Porque
Se você vê a história, Paulo foi ter com os discípulos, Paulo foi ter com os nazarenos, e foi ali que Paulo batizou, foi ali que Paulo jejuou, foi ali que Paulo cumpriu a tradição ainda do judaísmo, porque isso estava infiltrado no meio dos nazarenos. Isso os discípulos de Jesus de Nazaré fizeram. Os discípulos de Jesus de Nazaré, eles fizeram o quê? Eles pegaram o judaísmo e jogaram para depois da cruz. Então, Paulo saiu de uma religião e o que aconteceu? Ele entrou em outra. Cuidado aí, abençoado. Às vezes, saímos da religião e entramos em outra. Temos que ter cuidado. Ainda mais se lá onde você está, o líder ainda prega costumes. Tem gente que prega costumes, proibições. Abençoados, isso não é graça. Isso é conhecer-se segundo a carne. E lá estava Paulo passando por esses processos que também nós passamos, processos de aperfeiçoamento. Ele estava a ir para um caminho mais excelente, igual a eu e você. Só que ele ficou retido no véu dos discípulos de Jesus de Nazaré. Então, Paulo tomou a primeira surra e não se ligou que ali não era o ministério dele. Paulo tomou a segunda surra e Paulo não se emendou, continuou ali no meio dos discípulos. E na terceira surra, Paulo disse assim, opa, peraí, quase que mataram Paulo. Honro o meu ministério, vou aos gentios. E Paulo, então, começa a sua peregrinação igual a eu e você. Então, Paulo teve que se esvaziar da religião. E a única coisa que faz a religião sair de dentro de nós não são as experiências que essa vida, ou seja, são as experiências que esta vida nos coloca. Somente podemos nos esvaziar da religião quando passamos a ter experiência que essa vida nos coloca. Então, podemos dizer hoje, glória a Deus pelas experiências, porque a experiência produz em nós qualidade. Está se ligando? A experiência que essa vida nos traz, além de nos esvaziar da religião, nos traz a qualidade que a graça oferece. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. O que nos foi dado? A palavra da graça, a palavra revelada. O que é o Espírito Santo? A palavra revelada em ação na tua vida. O que é o Espírito Santo? A palavra revelada em ação na tua vida. Esse é o Espírito Santo. Então, Paulo passou por todos esses processos. Eu tenho a certeza que você já começa a sentir qualidade nestas coisas, nestas palavras. Por isso que eu disse que essa palavra tem a ver com a verdadeira prosperidade. E se tem a verdadeira prosperidade, tem também a falsa. Tem a falsa prosperidade. Vocês saberiam me dizer qual é a falsa prosperidade? É a prosperidade desta vida. O que, André? Isso, abençoado. Essa prosperidade da vida é falsa. Sabe por que ela é falsa, abençoado? Porque ela acaba. A prosperidade desta vida acaba. Agora, a prosperidade que vem do Espírito, essa é eterna. E nunca acabará. Nem nesta vida e nem em outros planos que Deus preparou para aqueles que amam. Lá no sistema, abençoados, eles nos viciaram errado. Eles nos comunicaram errado. Eles nos ensinaram que prosperidade é ter carro, imóveis, dinheiro na conta, um belo de um casamento. Sim, abençoado, isso é prosperidade e precisamos dela para viver. Ela nos traz qualidade de vida, mas ela não nos dá qualidade espiritual. Porque no dia que chegar a nossa transformação, o dia da nossa morte, essa prosperidade não nos comprará nem um dia mais de vida. Agora, a prosperidade no teu espírito, você vai levar para a eternidade.
Por isso que eu estou falando essa palavra para você hoje. E essa palavra tem prosperidade. Sim ou não? Uau! Você é um Deus. Isso é prosperidade. E Paulo, abençoado, alcançou qualidade. Sim ou não? Mas ele passou por uma peneira. E de perseguidor passou a ser o quê? Perseguido. Igual a muitos de nós. Eu sei que são perseguidos. E os que não foram serão perseguidos. E que serão julgados pela religião. Nós seremos julgados pela religião. A religião que é o anticristo nos chamará de anticristo. Mas o que é isso comparado com a glória que em nós há de ser revelada? Veja quanta qualidade que tem nesses versos revelado para nós. Veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 14, nos diz: porque todos os que são guiados, tem alguém guiado aí pelo Espírito? Pelo Espírito de Deus, são guiados o quê? Pela palavra da graça revelada em ação. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo espírito, e note que o espírito com letra maiúscula, ok? Testifica com o nosso espírito em letra minúscula, que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para também com ele sejamos glorificados. Estão entendendo aí o corte? Por que a perseguição? Olha aí. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus queridos irmãos, Paulo finaliza esses versos dizendo algo muito poderoso, algo que há de ser revelado, e vai ser revelado. Essa é a qualidade que a graça nos oferece. Somos filhos. Então, hoje você pode se olhar e ver o quanto é poderoso. Lembra? Lembra de Salmos que eu li ontem? Deus julga no meio dos poderosos. E agora, quem é que julga no meio dos poderosos? Você ou Deus? E quem é você? E quem é Deus? Abençoado querido, pega um espelho aí. Pega aí, abençoado, um espelho. Se olha no espelho. Se olha no espelho, que você vai ver Deus. É isso mesmo. A qualidade que a graça nos oferece. É isso. Que isso, André? Isso é heresia. É nada, abençoado. Heresia é a sua carne. A sua carne é heresia. Sabe por quê? Porque esta se opõe contra as coisas de Deus. Esta se opõe ao próprio Deus. Esta se opõe contra você. E se você não aprender qualidade, essa carne irá te engolir. Um cara, para falar isso aqui, tem que ser um herege para a carne. Nós somos hereges para a carne e vivos para Deus, pois o sistema não nos entende, o mundo não nos entende, nossos familiares não nos entendem, mas eu olho para você, eu vejo Deus. Paulo vivia nessa dimensão. Paulo vivia. Será que Paulo vivia bêbado? Porque olha o que Paulo falou aqui, olha. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo estava falando dele mesmo. Será que Paulo estava maluco? Ou Paulo vivia na dimensão da qualidade que a graça oferece? Isso é loucura, abençoado. Tanto isso é loucura que um dos discípulos de Jesus de Nazaré escreveu algo que eu quero relatar aqui para vocês, para a gente trazer esse entendimento.
1 João, capítulo 1, versículo 8. Olha o que João escreveu. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Olha o que João escreveu em relação às coisas que Paulo escrevia. E muita gente, mesmo em graça, segue essa gente. Segue os discípulos de Jesus Nazaré. Aqui, na graça pura, não fazemos isto. Porque aqui a qualidade é total do Espírito. Então, Senhor João de Apocalipse, porque João de Apocalipse é o queridinho de todos. Escuta isso aqui que eu tenho para você, João. Paulo, por favor. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Isso aqui é uma palavra revelada. Aqui está dizendo que Cristo, ele, pelo seu sacrifício, aniquilou. O que é aniquilar, abençoados? O que é aniquilar? Destruir. Vamos mais além. Matar. Cristo matou o pecado pelo seu sacrifício. Agora, quem é que vai dizer o contrário? João falou lá que aquele que não tem pecado está enganando a si mesmo. E tem muita gente que segue, né, abençoado? Vai seguindo a entendimento de Apocalipse, Judas, Tiago, vai-se embora, mistura tudo. Mas aqui na graça pura a gente não faz isso, tá? Quem escreveu Hebreus 9, 26 tinha qualidade total em graça. E somente Paulo naquela época tinha. Porque eu falei que Paulo tinha. Ele não tem mais, André? Não. Só que ele tinha. Só ele tinha. Agora você está sendo alcançado. Você está sendo elevado a um patamar de glória, ao patamar de Paulo. Paulo, por exemplo, pregava no reino de Deus. E onde tu prega, abençoado? Aqui no YouTube? Vai pensando. Nós pregamos no reino de Deus. Nós falamos no reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus. Paulo, no primeiro verso que eu li, parece maluco, né? Vamos lá no primeiro verso que eu li nessa mensagem? Está aqui, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Será que alguém ousa? Será que alguém aí pode ousar assim como Paulo? E aí, abençoado? Para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Essa é a qualidade que a graça oferece. Se arrebatar desta vida. Mas não é ficar por aí se exibindo igual maluco, não, abençoado, não faz isso não. Ok? Temos que ter equilíbrio e bom senso. E isso, equilíbrio e bom senso nos dias de hoje, é um prato fino. Ainda mais em dias que vivemos aí esses aplicativos malucos aí, tipo o Tinder, né? E o TikTok, coisa de maluco. As pessoas estão sendo bestializadas, abençoadas, por essa invasão hoje que existe. E Paulo completa. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Será que Paulo tinha como escolher, abençoado? Claro que tinha. Paulo vivia em outra dimensão. E hoje essa qualidade nos fará viver em outra dimensão. E Paulo completa 23 e 24. Mas de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Será que Paulo estava doido falando isso? Não, Paulo vivia em uma outra dimensão, e viver em outra dimensão é ter a qualidade que a graça nos oferece. Mas Paulo falou, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que, Paulo? Tu escolhes? Eu pensei que fosse Deus que escolhesse, né? Não é não, André. É que eu e Deus somos um. É verdade, Paulo? Você e Deus são um? É verdade. É isso aí, André.
Olha o que Cristo mandou eu escrever. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que Cristo mandou Paulo escrever. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo vivia em um patamar de glória tremendo. Paulo vivia em uma dimensão espiritual jamais vista. E essa é a qualidade que a graça nos oferece hoje. Esse é o chamado de Deus através dessa mensagem. É isso que eu quero dizer. Esse grande seminário tem que mudar a vida. Você tem que começar a observar o que sai da tua boca. Você tem que começar a olhar como Deus olha. Não olhar as coisas da carne. Cuida da carne, tá? Cuida. Porque quando você começa a se observar, você não dá brecha para a tua carne. É isso que acontece. Paulo disse isso aqui. E o Senhor está hoje nos colocando em uma glória tremenda, sim ou não? Olha, abençoado, eu vou falar uma coisa para você. Você não ouve uma palavra dessa em qualquer lugar. Você não ouve isso por aí. Você ouve, muitas das vezes, um grande pregador com muitas falsidades. Esses grandes pregadores do sistema, vai lá ouvir. Você vai ouvir mentiras. Você vai ouvir lá aquele outro grande pregador? Você vai ouvir contenda, briga, disse-me disse. Sabe por quê? Você não vai ouvir em lugar nenhum isto? Porque eu não falo a carne, eu falo ao teu espírito. O teu espírito está aí, dentro de você, dando cambalhotas. Sabe o que o teu espírito está falando? Ele está dizendo, isso, papai, é isso aí, glória a Deus. Porque não sou eu, não, abençoado, é Cristo em mim. Você acha que isso é um privilégio meu? Só meu? Não. Da mesma maneira que tu ouves a Deus através das minhas palavras, eu também quero ouvir Deus através das suas palavras. Eu necessito ouvir Deus das suas palavras, porque é assim o corpo de Cristo. E isso só vai acontecer quando você disser, agora eu sou um Deus. Eu tenho o que falar. Eu tenho o que cantar. Eu tenho o que me comportar. Eu tenho que me equilibrar. Porque você é um Deus. Deus se move em ti. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo viveu em qualidade total. Paulo viveu esse espírito. E não estava escrito, mas estava dentro dele. Ainda que você não leia, ainda que você não veja, está escrito dentro de você. E essa palavra revelada hoje, ela faz sentido na tua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 25 diz, e tendo esta confiança, Paulo completa, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Querido irmão, Paulo se decidiu a ficar. Que bom, abençoados. E você? Deseja ficar? Você quer ficar? Quer continuar? Para que a vossa glória cresça em mim, por mim, né? Cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Para que a vossa glória cresça por mim, para que a vossa glória cresça por nós, que eu diminua. Abençoados, que eu suma, que a graça pura desapareça, e que brilhe a glória do nosso Papai Deus em ti, abençoado. E agora, abençoado, o toque de humildade de Paulo. Olha só o que Paulo escreveu após desfrutar de tanto privilégio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz, somente, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente,
ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito. E esse Espírito é um Espírito com letra minúscula. Nós não nos conhecemos segundo a carne, mas há um Espírito que se une ao nosso Espírito, com o Espírito da graça, revelado em nossa vida e que nos coloca a viver em qualidade total de vida. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Não é a fé no Evangelho, é a fé do Evangelho. E qual é a fé do Evangelho? É crer no que está escrito. Eu espero que vocês utilizem o Evangelho da graça. Utilizem na vida de vocês. Comece a colocar o Evangelho da graça na vida de vocês. Lembram-se como nosso papai fez o mundo? Deus disse, haja, e houve. Comece a dizer em tua mente, abençoado, que você é um salvo, um eleito, um predestinado, que nada te falta, que você estás completo, perfeito. Comece a trabalhar na sua mente, abençoado. Comece a se curar. Isso mesmo, abençoado. Comece a se curar. Está aí em teu espírito a cura, em teu espírito está a prosperidade, também a prosperidade material. Aí em teu espírito a alegria, o gozo, a paz, a união de casamentos. Sabe aquela libertação dos vícios das drogas? Está aí dentro de você. Está tudo aí dentro de você. Olha, abençoados, eu já tratei com pessoas com desejo de suicídio. Tratei pela minha mente e apliquei o evangelho da nossa salvação. E hoje, estas pessoas estão aí, reinando em vida. Outro dia mesmo, olha só, uma pessoa me ligou e me disse, André, fazia 2 anos que eu não saía de casa. Há 2 anos eu estava em depressão por causa da perda, por causa da morte do meu filho. Sempre fui religiosa, cumpria todas as regras. E lá falavam que se a pessoa não estivesse dentro de uma igreja e aceitado Jesus e se batizado, essa pessoa iria para o inferno. André, meu filho, tinha 18 anos na época que ele morreu. Ele morreu atropelado por um ônibus aqui na frente da minha casa. Meu filho jovem, tinha suas coisas como qualquer jovem. Ele era namorador, meu filho era namorador, era bonito. Meu filho até gostava de beber, André, mas ele bebia socialmente. Ele não era viciado em drogas, mas aquilo ficava dentro de mim. Meu filho está no inferno e aquilo estava acabando com a minha vida. 2 anos que eu não saía de casa. E ele estava naquela fase, todo jovem passa, todo pai sabe que é assim, os pais sabem. Os adolescentes são agressivos, mas isso você vai contornando, isso é comum. Mas meu filho não tinha nada de mal. Eu sabia que naquele momento meu filho estava no inferno, porque a religião me ensinou assim. E ele, quando morreu, a primeira palavra que me veio à mente foi: meu filho agora está no inferno. O que eu vou fazer? Meu filho está no inferno. Foi quando um dia, André, eu ouvi a sua mensagem sobre o inferno. E neste dia, todo aquele período de trevas que eu passei em minha vida se fez luz. E eu disse: glória a Deus! Então, neste dia, foi o segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando meu filho nasceu, André. Que felicidade! E sabe qual foi o segundo dia, André? Mais feliz da minha vida? Foi o dia que eu te escutei. Parecia que eu tinha nascido de novo. E hoje, André, realmente eu sinto que eu nasci de novo. Eu acordo uma pessoa nova todo dia. Hoje eu sou uma pessoa nova. Meu marido está espantado comigo. Mas foi isso que Cristo vive em mim. Cristo veio viver em mim a partir daquele momento. Eu já superei tudo isso, André. Joguei fora toda aquela religiosidade que estava me matando. Aquela religiosidade que estava me bestializando. Eu estava virando um bicho, não saía do meu quarto. E hoje, André,
Eu me sinto como um Deus. Vocês estão vendo, abençoados? Escutar isso não é para qualquer um. Eu já ouvi testemunhos maravilhosos de pessoas que saíram do sistema religioso. Eu já vi também muitos testemunhos lá dentro do sistema religioso que hoje dá até medo. Eu até fico com pena dessas pessoas que estão ali testemunhando, às vezes de coração aberto, porque elas pensam que estão em águas seguras e não estão. Elas estão se afundando no lodo da religiosidade, no lodo dessas igrejas denominacionais que só fazem matar, que só fazem vituperar, que só fazem dilacerar o corpo de Cristo. Eles falam em união e não são unidos. E a verdadeira alegria só tem quem ouve isto. E isso é o que Deus quer que você escute. Que através da sua vida, Deus alcançará todos os eleitos. Porque Ele está te mostrando que é preciso se desenvolver. E Ele te apresenta essa qualidade que Ele quer que tu experimente. Graça e paz, com muita qualidade. E até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.